Seja bem-vindo a mais um culto na sexta. Venha com muita expectativa do que Deus vai fazer com a gente essa noite. Então, para começar, rapidamente eu queria que você desse um like aqui nesse vídeo e se inscrevesse no canal da igreja, se você ainda não é inscrito, claro, né? E você também fizesse algo muito importante. Clica aqui no botão de compartilhar, compartilha esse link com as pessoas do seu grupo do WhatsApp, as pessoas da sua família e do grupo da família, para que a gente possa expandir ainda mais, né, a mensagem de Deus, mais pessoas possam ser alcançadas. Então faça isso aí agora e vem com a gente. Junta todo mundo aí na sua sala também, se estiver fazendo outras coisas, é a hora de você desligar as outras coisas e ficar concentrado aqui com o que Deus vai fazer com a gente essa noite. E para começar, nós vamos orar. Feche seus olhos. Pai, nós oramos que o Senhor possa falar conosco profundamente essa noite. Nós oramos que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, o Senhor possa encontrar no nosso coração essa noite. Nós oramos por uma noite de encontro com o Senhor. Nós oramos por uma noite de glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos juntos.
trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és, da tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Fala galera, bem-vindo a mais um Sextou. Você já ouviu o louvor agora, né? Abençoado. E agora nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a palavra. Vamos falar um pouquinho sobre o que Deus tem falado aos nossos corações. E hoje a palavra é o que é ser um discípulo, né? E eu trouxe um pouquinho da reflexão que eu tive há alguns dias, né, quando fui chamado para falar sobre esse tema, né? E eu escrevi algumas coisas aqui e eu quero dividir isso com vocês agora, tá? Mas antes vamos fazer uma oração, né, para a gente iniciar. Senhor, obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Senhor, obrigado por cada um que está assistindo nesse momento, Senhor, esse culto, que a Tua palavra possa chegar a cada um deles, Senhor, que eles possam estar com os corações abertos e dispostos a ouvir a Tua palavra, aquilo que Tu tens para falar, Senhor. Use a minha vida, Pai, use minha vida como um instrumento para levar aquilo que Tu queres, Senhor, que eu venha diminuir e que Tu venhas crescer nesse momento, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bem, então vamos lá. O que é ser um discípulo, né? E aqui eu trouxe alguns textos para a gente ler, para a gente começar, né, a falar um pouquinho sobre esse tema. E eu separei bastante versículos, mas eles estão todos bem pertinhos um do outro. Abra comigo lá o livro de Mateus, começando pelo capítulo 5. Dá um tempinho aí para você achar. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos, né, de cristãos que tinham naquela época, né, que estavam seguindo Jesus, né? Dois tipos de pessoas, basicamente a gente pode agrupar aquelas pessoas que estavam ali ao entorno de Jesus. Creio que você já tenha achado, né? Um livro bem fácil da gente achar, Mateus. Então, Mateus 5, o primeiro versículo só. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou-se deles os seus discípulos. Aí agora pula para o capítulo 8. A gente vai ler alguns versículos do capítulo 8, tá? Capítulo 1. E descendo ele do monte, seguia uma grande multidão. Pula agora para o 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhes muitos endemoniados, e com ele a sua palavra expulsou dele os espíritos, e curou todos que estavam enfermos. Agora pula para o versículo 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão. Percebam que sempre bastante pessoas em volta de Jesus, né? Ordenou que passassem para o outro lado. Agora vamos para o capítulo 9, um capítulo à frente, tá? A gente vai ler do versículo 35 ao versículo 38, tá? Os últimos versículos desse capítulo, e depois a gente vai ler o capítulo 1 do versículo, a gente vai ler o versículo 1 do capítulo 10, que está logo em seguida. Então a gente vai ler na sequência, tá? Então vamos lá. 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como uma ovelha que não tem pastor. Então disse aos discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. 38. Rogai, pois, o Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara.
E aí no capítulo 10, o primeiro versículo, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para o expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. E aqui eu trouxe bastante coisa, né, para a gente ler. Aqui bem no início do Novo Testamento, ali a gente vendo o início do Evangelho de Mateus, bastante pontos que a gente vê que Jesus ele era sempre seguido por uma grande multidão. Muitas pessoas estavam com ele a todo momento, né? Ouvindo a pregação dele, sendo curado por ele, né? Demônios sendo expulsos, né? de várias pessoas aqui. A gente tem diversos relatos que a gente pode ver que uma gama de pessoas muito grandes estavam em volta de Jesus. Mas a gente pode separar esse grupo em duas categorias, né? Aqueles que criam em Jesus, eles eram crentes, eles acreditavam que Jesus tinha poder para salvar, para curar, para modificar, para trazer algo de novo na vida deles. E nós tínhamos os discípulos, aqueles que estavam com ele a todo momento, ouvindo, tendo intimidade com ele e fazendo a obra junto com ele, né? Como a gente viu aqui no capítulo 10, no versículo 1, e chamando os seus 12 discípulos, dando-lhe poder sobre os espíritos imundos para expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo o mal. Ou seja, eles foram chamados para fazer a obra junto com Jesus. Então, logo de cara aqui, com aquela pergunta que eu iniciei aqui, essa conversa, né? O que é ser um discípulo? Então a gente já vê que não basta a gente somente crer, né, em Jesus como Senhor e Salvador, ou como ele é alguém que é capaz de fazer maravilhas, que de fato todas essas pessoas aqui acreditavam em Jesus como alguém poderoso para fazer milagres, mas poucos aqui foram chamados de discípulos. Dessa multidão que a gente vê aqui que seguia Jesus, a gente percebe que só tinham 12 discípulos, né, no início, né? E esses 12 multiplicaram esse legado, né, deixado por Jesus. E se a gente for seguindo pela Bíblia, né, depois que a gente termina os evangelhos e a gente tem ali o livro de Atos, que vamos dizer assim, o início da igreja primitiva ali, quando Jesus sobe e o Espírito Santo vem sobre aqueles ali, poucos estavam ali, né, em torno de 120 pessoas. Você imagina, uma grande multidão que viu Jesus, andou com ele, experimentou das maravilhas dele, cria que ele era poderoso para fazer, né, bebeu lá do vinho, da água que virou vinho, comeu do peixe, comeu do pão que foi multiplicado, mas somente uma centena ali de pessoas que receberam o Espírito Santo ali em Atos 2, e dali se iniciou a igreja, né? E se a gente for analisar depois Atos, né, que é um livro extraordinário que fala sobre o início da igreja aqui na Terra, né, a gente vai ver que a partir dali existia um processo de transformação das pessoas, e que a partir do momento que ela entendia e que ela cria em Jesus, ela se transformava, ela se arrependia e ela se tornava um discípulo de Jesus, né? Você vê que ali no livro de Atos você não vai ver a palavra crente ou a palavra telespectador, ele vai ver a palavra discípulo. Era alguém que estava atuando, era um ator, era alguém que estava verdadeiramente envolvido com a obra de Cristo, e não alguém que estava simplesmente observando, né? Então era considerado um membro da igreja primitiva, os discípulos de Jesus, e ali os discípulos já tinham se multiplicado em grande quantidade, né? Então, logo de início aqui, já nessa primeira parte, né, eu separei essa palavra aqui em 3 tópicos, e então nesse primeiro tópico a gente já resume ele de forma que existem 2 tipos de pessoas dentro da igreja:
aqueles que creem, os crentes, né? E os discípulos, né? E qual a diferença? O crente é aquele que crê, e o discípulo é aquele que segue a vontade do Pai, é aquele que foi chamado para fazer o que Deus quer na vida dele, né? Mas não me entenda mal, que a palavra crente a gente sempre usa, né? Ah, o que você é? Eu sou crente. Não é errado a gente usar essa palavra. Não entenda que aqui eu estou diminuindo essa palavra. Porque todo discípulo, ele é crente. Todo discípulo crê na palavra, crê em Jesus como Senhor e Salvador. Mas nem todo crente, ele é um discípulo de Jesus. Essa é a diferença, tá? Então, a gente vai refletir ao longo dessa palavra aqui para a gente entender qual é essa diferença. Se você realmente é um discípulo, é um crente que virou discípulo, que passou pelo processo de transformação, né, de metanoia, ou se você é apenas um crente, né? Você crê que Jesus, você foi convencido que Jesus, ele tem poder, ele é o único capaz de salvar e de edificar o homem perdido e pecador, mas às vezes você não ouve não completou o processo, né? E aqui eu trouxe mais um texto, também em Mateus, e se você tiver ainda com a sua Bíblia aberta, abra Mateus 7, versículo 21. Dá um tempinho aí, vocês já acharam? Que bom. Então, leiam aí comigo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Ou seja, nesse texto aqui, né, que Jesus falou lá em Mateus 7, a gente pode entender que existem pessoas, né, que chamam Senhor, Senhor, que estão nas igrejas, que estão dentro das comunidades, que acreditam que o Senhor Ele é o Salvador, mas eles não fazem a vontade do Pai. E aí diz que os discípulos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Então aí a gente já pode entender essa diferença, né? Não basta crer. O processo salvítico, a salvação, você tem que passar por um processo todo, né? Você vai crer, você vai se arrepender dos seus delitos e dos seus pecados, né? Você vai ter ali um entendimento que a vontade do Pai é a melhor coisa que nós podemos fazer, né? A gente vai entender que a nossa ideia, a nossa concepção de mundo não é a melhor é a que o Deus tem para nós. E ali você vai mudar os seus hábitos e vai passar a viver para Deus. Você vai morrer para o mundo e viver para Deus. E aí sim você se torna um discípulo, né? Um imitador de Cristo, né? O discípulo, ele é um aprendiz, né? A palavra discípulo, se você for procurar lá no dicionário, você vai ver que discípulo, ele é um aprendiz, ele segue um mestre, ele vai usar aquele mestre como um parâmetro, né? Como um protótipo de estilo de vida. Você vai ver o seu mestre e você vai querer ser como o seu mestre, você vai falar como ele, você vai tomar atitudes igual a dele, você vai copiar o caráter do seu mestre. Então o discípulo, ele vai fazer isso, ele vai não somente crer, mas ele vai viver aquilo que Deus tem feito, tem colocado na sua palavra, né? Viver a palavra, essa é a palavra, né? É o start, é o diferencial, né? Você crer é o ponto inicial, é o ponto de partida, né? Temos que crer, né? Temos que ter esse entendimento, né? Mas quando a gente não tem essa passagem, né, de crente para discípulo, é como se você não tivesse crido verdadeiramente, mas em si convencido, né? E, infelizmente, existem muitas pessoas que estão nas igrejas hoje que foram convencidos que Jesus é o Senhor e Salvador, né? Eles entendem, eles puderam ver por milagres que aconteceram
com eles ou com pessoas em volta deles, ou então eles leram a palavra ou alguém pregou para eles e eles foram convencidos de que esse é o caminho. Mas não houve uma mudança de coração dessas pessoas. E aí que é o problema. Aí que são essas pessoas aqui, né, que Jesus está falando, que vai chamar Senhor, Senhor, mas elas talvez não vão entrar no reino do céu, como está escrito lá em Apocalipse, que diz que pessoas que trabalharam, que curaram, que estavam no meio eclesiástico, mas que Deus vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ou seja, eles não eram íntimos de Jesus, eles não eram discípulos de Jesus, né? Então percebam que, para a gente finalizar essa parte aqui, somente crer não é o suficiente, tem que ter mudança de vida, né? Até porque tem pessoas que não estão na igreja e elas são crentes, elas acreditam. Você pode perguntar às vezes pessoas que estão no mundo: você crê em Jesus? Ele vai falar: sim, eu creio que ele é filho de Deus, eu creio que ele é o Salvador. Mas então por que você não segue, não está numa igreja, não segue a palavra? Aí vai vir as desculpas, vai vir os conceitos próprios, né? Que ela acha que às vezes vai falar que a Bíblia precisa ser atualizada, né? Já essas coisas que a gente escuta aí por aí, esses absurdos, ou então que não concorda com determinadas coisas, ou então que vai falar mal das igrejas, instituições terrenas, vai ficar apontando os defeitos, enfim, diversas coisas, né? Porque a gente começa a colocar os nossos conceitos, os nossos entendimentos de mundo na frente dessa crença que Jesus é o verdadeiro caminho, né? Então isso cria um impeditivo e cria uma barreira da virada de chave entre um crente e um discípulo. Então vamos atentar para isso, né? Não vamos deixar que os nossos conceitos e nossas ideias de mundo venham impedir que a gente entre nos céus, que a gente receba a salvação, né? E que a gente seja instrumentos na mão do Senhor, sendo um discípulo, mas que a gente venha entender que Ele, né, o Pai, Ele tem o entendimento de todas as coisas, conhecimento de passado, presente e futuro. Então Ele sabe o que é melhor para a gente, Ele sabe o caminho verdadeiro. Então aceite, renda-se à vontade do Pai, faça aquilo que Ele tem te chamado para fazer, e aí sim você será chamado um discípulo dele no dia da vinda dele, né, em que Ele vai falar: venha, benditos do meu Pai, certo? E aqui eu coloquei, né, a gente finalizando essa parte, vamos para o segundo tópico aqui, a segunda parte do texto que eu separei para a gente falar, né, que na verdade é mais uma observação, né? Porque eu venho falando assim, o que é ser discípulo e ser crente? E às vezes eu acho que pode criar uma certa confusão. Então eu criei esse tópico aqui. Ser discípulo é igual ser um voluntário na igreja? Bem, vamos analisar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouquinho aqui, né? Às vezes quando eu falo assim, não, você tem que ser ativo, você tem que fazer a vontade do Pai, você não pode ficar somente como um observador das coisas, dá a entender, eu estou falando que você tem que ter o voluntariado, não que não seja importante, é extremamente importante. Todos, se possível, deveriam estar envolvidos, né, nas atividades eclesiásticas, envolvidos no chamado, mas é importante a gente entender que fazer, né, ser o discípulo, não é você simplesmente trabalhar, é você fazer a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai, ele está muito mais além do que você fazer uma atividade voluntária na sua igreja, do que você trabalhar, né, na sua igreja, você fazer um evangelismo, você pregar, você tocar, né? O fazer a vontade do Pai é estilo de vida total, é você mudança total, é uma mudança de comportamento, é a sua vida toda. Você fazer a vontade do Pai 100% do tempo, tá? A gente não pode
achar que a gente vai vir à igreja fazer às vezes ativismo, né, que a gente vê muito, às vezes, a gente empolgado de fazer as coisas e achar que isso é o suficiente, e quando a gente sai da igreja, a gente volta à nossa vida normal e não busca ouvir a voz de Deus e busca entender aquilo que Deus quer para nós. Nós somos chamados sim para trabalhar, para sermos discípulos, para pregar a palavra dele, para sermos evangelistas, né? Todos nós temos essa vocação já por chamamento, né? Deus, ele já deu isso a todos nós, a falar para todas as criaturas do amor de Deus e da grande presente que foi dado, que é a salvação, né? A graça de Deus veio sobre nós. Então isso sim é um chamado que ele é inerente a todos aqueles que são discípulos do Senhor. Então entendam, quando eu falo ser um discípulo, ser ativo, é a todo momento na sua vida, não somente na igreja. Na igreja é importante também. Muitas atividades, muitas pessoas aqui para ouvir a palavra, para receber. A gente precisa de pessoas aqui trabalhando, mas entenda que você tem que fazer aquilo que é o propósito de Deus na sua vida, e não às vezes aquilo que você quer, né? Porque às vezes, como diz ali, voltando naquele capítulo de Apocalipse, em que ele fala: apartai-vos de mim que não vos conheço, né? E eram pessoas que estavam ativas na igreja, né? Você vê lá: Senhor, mas nós pregamos em teu nome. Senhor, mas nós expulsamos demônios, nós fizemos curas em teu nome. E Jesus falou: não vos conheço. Porque muitas vezes a gente tem nas igrejas esse ativismo, né? Que às vezes a gente está fazendo a vontade do nosso coração e não a vontade daquilo, a vontade do Pai para nós, né? Aquilo que realmente Deus quer para nós. Então nós temos que buscar a presença dele em primeiro lugar, buscar entender a palavra dele e ouvir a voz dele, e aí, conforme a gente se aproxima dele, ele se aproximará de nós e ele mostrará aquilo que ele quer de nós na sua obra. E entendam, às vezes vai ser algo diferente do que você imagina ou do que você gostaria de fazer, né? E aí que vem aquela máxima, né? De morrer para você, né? Para viver para ele. Você está disposto, às vezes, a abrir mão daquilo que você gostaria de estar fazendo para fazer aquilo que Deus está te chamando para fazer, aquilo que realmente está sendo necessário naquela comunidade, naquele momento. Então, é isso que é o importante. Não entenda discípulo como apenas atividades dentro da igreja, mas entenda ser discípulo como fazer a vontade do Pai, independente da sua vontade, porque às vezes a vontade do Pai não vai ser a mesma da nossa. Beleza? Então esse ponto a gente finaliza e agora a gente vai para a última parte, né? Que eu separei aqui, que é até uma parte maior que a gente vai falar bastante aqui, quais são as características desse discípulo, né? A gente viu ali que existe aquele que crê e tem o discípulo. A gente já entendeu que existe esses dois tipos de pessoas que estão em volta desse mundo eclesiástico, e também vimos que o ser discípulo é fazer a vontade dele, a vontade do Pai. Então, a pessoa que entendeu, que houve essa metanoia, essa mudança de caráter, essa mudança de comportamento, ela vai apresentar alguns pontos na vida dela que vai ser visíveis, né? A gente vai conseguir entender e compreender, até nós mesmos fazendo autoanálise, a gente pode parar e pensar: eu estou fazendo isso? A minha vida está seguindo esse padrão? E a gente pode ver se realmente a gente tem sido um verdadeiro discípulo ou se a gente ainda está falhando nessa mudança de chave, né? Então vamos refletir um pouquinho hoje. Eu separei aqui 3 características de que a gente pode dizer que
uma pessoa precisa ter para ser um discípulo de Jesus, né? E vamos à primeira dela, que é essencial: amar a Jesus sobre todas as coisas. É o básico, é o início de tudo, né? É quando você percebe o quão grande é o amor de Deus para nós, o sacrifício feito naquela cruz, o sofrimento que foi passado por Jesus naquele momento terrível, que talvez não, se nós estivéssemos lá, provavelmente a gente ia correr, a gente não ia aguentar. Foi algo extremamente doloroso para ele. Ele orou ao Pai, sabia que teria que acontecer, mas ele pediu: se possível, Senhor, passe de mim esse cálice. Mas ele aguentou, ele passou por todas aquelas dores, porque ele entendia que era extremamente importante que ocorresse aquele momento de entrega dele em favor de todos nós, em favor da humanidade, em favor de pessoas que não mereciam esse sacrifício. A verdade é essa: nós não merecemos, nós somos falhos, né, nos nossos delitos e pecados, nos nossos pensamentos, então não merecíamos, mas mesmo assim Ele derramou da sua graça sobre nós e o véu se rasgou e a presença do Pai se tornou acessível para nós. Então, quando nós entendemos verdadeiramente isso, entendemos que esse amor ele é incompreensível, a nossa capacidade humana de entender na sua totalidade. A verdade é essa, né? Na Bíblia fala assim: mesmo que uma mãe se esqueça de um filho, eu não me esquecerei de você. Entenda, ele quer ali expressar que o amor de Deus, ele é tão grande que ele não tem nem comparativo com o que a gente tem aqui na Terra. É algo extremamente poderoso, o amor de Deus. Então, quando você entende isso, esse amor, ele vai te constranger a tal ponto que não tem como você não amar de volta, você não devolver esse amor de todo o coração. Você entender que você não merece, mas mesmo assim Ele te amou e Ele morreu por você. Então, a primeira coisa, né, que um discípulo de Jesus vai fazer é amar Ele acima de todas as coisas, tá? E aí eu coloquei aqui o texto, vamos ainda em Mateus, né? Mateus 10, versículo 37, na parte B, só um pedacinho, tá? Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, ele falando que nós temos que colocar o amor dele, o amor por ele, acima de todas as coisas. E nesse mundo que nós vivemos, né, nós estamos inseridos num mundo que ele jaz no maligno, o sistema mundano, ele por si só ele já é corrompido. Então, por a gente estar nesse mundo, a gente vai ter diversas coisas que vai atrair o nosso amor, certo? E não é errado você amar essas coisas, mas a intensidade que a gente vai amar essas coisas que vai diferenciar, né? Aqui, qual é o nível de amor que você está dando a Jesus, é o nível que você está dando a essas coisas. E aqui eu coloquei pontos, alguns pontos para a gente falar de que às vezes a gente pode estar desviando a nossa atenção de Jesus para essas coisas, que são coisas boas, vocês vão ver aqui, não é nada de mal ou de pecaminoso você amar essas coisas, na verdade você deve amá-las, mas a intensidade, né? O nível de importância que você vai dar, que é a chave, né? Que é o pulo do gato. E aqui eu coloquei, família, trabalho, bens materiais, os hobbies, os prazeres, né? As atividades que te traz felicidade nessa terra, nós mesmos, né? Nossa vida, nossa autoestima, e a igreja
a igreja instituição terrena, né? São coisas que a gente ama nesse mundo e que a gente busca ter aqui nessa terra, mas qual é o nível, né, de importância que você tem dado para elas em comparação a Jesus, né? E aqui vamos um pouquinho, né, falar um pouquinho sobre essas características, né? Vamos aqui pelo primeiro, né, que eu coloquei, a família, né? A família, ela é essencial, ela é um projeto de Deus. Nós temos que amar a nossa família, né? Mas Jesus, ele tem que estar acima dela, né? Nós não podemos usar o nosso amor, a nossa família, como pedra de tropeço para não fazer a vontade do Pai, né? Às vezes a nossa família, ela pode, o amor que nós temos por ela, né, pode às vezes nos desviar de fazer algo que Deus tem pedido a gente para fazer, né? E a gente tem que ter essa intimidade com o Pai, né? Esse entendimento do que realmente é a vontade dele para nós, para que a gente consiga diferenciar isso. Porque a nossa família sempre vai estar num grande estima no nosso coração. Então é difícil às vezes você dizer um não, né? Vocês falar assim, não, mas nesse momento aqui eu tenho que fazer a vontade do Pai, independente se às vezes eu vou magoar um familiar meu, né? A vontade de fazer a vontade do Pai, ela tem que ser maior no nosso coração do que a vontade de agradar os nossos familiares. A verdade é essa. Eles são peças importantes nas nossas vidas, mas Jesus tem que estar acima deles para que a gente consiga ser um discípulo verdadeiro, tá? O segundo tópico aqui é o nosso trabalho, né? Nós temos que amar o nosso trabalho, porque se você não ama aquilo que você faz, será algo muito dificultoso na sua vida. Pense comigo, na maioria das vezes, a maior parte da nossa semana, a gente vai estar onde? No nosso trabalho, né? Você imagina uma pessoa que tem um trabalho geralmente comercial, vamos dizer assim, que trabalha no horário de comercial, né? Mas tem gente que trabalha sábado, tem gente que trabalha domingo, tem gente que trabalha à noite. Mas vamos pegar como exemplo essas pessoas que trabalham todos os dias, de 8 da manhã até 5 da tarde ou até 6 da tarde. Percebam que a maioria do tempo do dia, ela está aonde? No seu trabalho, né? E ela vai ter apenas um períodozinho rápido de manhã e depois um período à noite e depois vai estar dormindo e o final de semana para fazer as outras atividades, né? Então, se você faz algo que não é prazeroso para você, vai ser difícil, vai ser algo dificultoso você chegar no final do mês, né, e ter aquela recompensa do seu salário, né? Mas quando você trabalha com algo que você gosta, se torna mais fácil, mesmo que seja cansativo, seja estressante o seu trabalho, você vai conseguir fazer ele com uma qualidade, com uma excelência quando você ama esse trabalho. Então é importante a gente procurar coisas que a gente gosta de fazer. Mas cuidado, porque às vezes o amor a esse trabalho, pessoas colocam tanto empenho nas suas carreiras, nas suas profissões, nos seus estudos, que eles tornam a profissão como o foco da vida deles. E eles esquecem que o foco tem que ser a Deus, tem que ser Jesus. Não digo que você não tenha que correr atrás, que você não tenha que buscar um bom emprego, que você não tenha que fazer uma faculdade, você tenha que terminar os estudos. Você tem que buscar. Está cada vez mais difícil hoje a gente ter uma qualidade de vida se a gente não procura estudar, se a gente não procura ser um profissional de excelência, né? A gente pode perceber que existem uma diversidade de pessoas às vezes que estão desempregadas e você vê empresas que falam que às vezes não tem a oportunidade de emprego, mas não consegue porque não acha pessoas qualificadas. Então procure estudar, procure se adequar ao mercado de trabalho. É importante, sim, você tem que almejar coisas boas para você e para a sua família, mas não coloque no seu coração isso como sua prioridade. A sua prioridade tem que ser fazer a vontade do Pai, tá? Às vezes
Deus vai usar o seu trabalho para que você faça a vontade dele através desse trabalho. Esse trabalho talvez vai te trazer uma ferramenta, né, uma habilidade que você não tinha, e essa habilidade você vai usar na tua igreja, você vai usar para pregar, né? Um exemplo, eu sou professor, então Deus usa essa minha profissão, esse meu jeito, né? O que eu aprendi na faculdade como técnicas de ensino, para estar aqui hoje, para estar aqui falando com vocês sobre a palavra dele, né? Sobre pegar um texto, estudá-lo e tentar trazer de forma simplificada que a maior parte das pessoas consigam entender, né? Então percebam, o meu trabalho servindo ao Senhor e não ao contrário, né? Não eu buscar o Senhor para que Ele me dê alguma coisa ou faça eu crescer profissionalmente. Não que seja errado você pedir isso ao Senhor, mas não podemos inverter os valores. Essa é a verdade. A prioridade sempre tem que ser a vontade do Pai para nós, tá? Os bens materiais, né? E aqui está muito relacionado ao que eu estou falando sobre o trabalho, né? Às vezes a gente quer os melhores trabalhos, a gente busca porque a gente quer ter as coisas, a gente quer ter o celular da moda, a gente quer usar a roupa de marca, a gente quer comer nos melhores lugares, né? A gente quer ter um conforto no nosso lar. E isso é normal, não é errado você buscar isso para a sua vida, né? Não temos que viver uma vida de miséria ou de negação, né? Isso não é o bíblico a gente dizer isso, mas o mundo ele vive um sistema capitalista que induz a gente ao consumo, né? Porque o sistema ele funciona dessa forma. A gente precisa estar a todo momento comprando, porque senão o sistema ele não funciona, as fábricas vão parar de funcionar. Então nós precisamos estar consumindo a todo momento para que as empresas funcionem, produzam mais, isso gera emprego. É assim que funciona, certo? Beleza, é assim que é o sistema capitalista que funciona praticamente no mundo todo, né? Até os países que não são capitalistas de uma forma geral, eles às vezes usam esse sistema de uma forma diferenciada, mas esse sistema também ele é um sistema mundano, é um sistema que ele induz você ao consumo exagerado, né? Um país que é extremamente consumista, que é os Estados Unidos, e aí por isso eles produzem uma quantidade de lixo muito grande, porque eles consomem muito. E eu vi uma reportagem, né, um documentário na verdade, que se todos os países consumissem igual os Estados Unidos consumia, a gente precisaria de 8 planetas Terra para acumular todo aquele lixo que é produzido se todo mundo consumisse igual os Estados Unidos. Então esse consumo desenfreado que a gente tem que entender que o sistema ele funciona, ele move o mundo, ele move a economia, mas ele é um sistema que te induz a um consumo exagerado, e a gente não pode deixar essas coisas tomar o nosso coração. A gente não pode colocar as nossas expectativas nesses bens de consumo, né? A gente ter eles, ok, mas e quando você não tem ele? Como é que você fica? Você fica bem também quando você não tem ele? Você quer, às vezes, um celular mais moderno. Mas se você não tem, isso está entristecendo o seu coração? Isso faz o seu coração menor e ficar constrito, né? Por quê? Porque você, às vezes, não tem um carro moderno, ou às vezes você não tem um carro, você tem que andar de ônibus e você vê as pessoas à sua volta tendo um carro, ou então às vezes você não tem condições de ir nos melhores lugares, nos melhores restaurantes. Isso
o que isso causa no seu coração? É extremamente salutar se você buscar uma vida melhor para conseguir essas coisas, mas se essas coisas elas te cegam a tal ponto que você vive em prol de ter essas coisas, aí você está colocando Jesus de escanteio e você está colocando esses bens como a prioridade na sua vida. Tome cuidado, porque essas coisas elas vêm e vão a todo momento. Vai ter momentos que você vai ter, tem momentos que você não vai ter. E imagine, se sua felicidade estiver nessas coisas, a sua felicidade ela vai oscilar. Hoje eu tenho, eu estou bem. Amanhã eu não tenho, eu estou mal. Hoje eu estou ganhando bem, eu estou bem. Amanhã eu fui mandado embora e estou passando às vezes necessidade e tenho que me desfazer desses bens, eu estou mal. Porque a nossa felicidade está nesses bens, né? Mas quando a sua felicidade, quando o seu amor, né, o seu foco está em Jesus, a sua felicidade ela já não segue os parâmetros desse mundo, ela segue os parâmetros do reino, ela vem do alto. Então, independente do que esteja acontecendo, não que você às vezes não vai ficar triste se você perder seu emprego, mas isso não vai tirar seu sono, não vai tirar sua felicidade, não vai tirar o prazer de você de orar, o prazer de você buscar a presença do Senhor. Entende? É essa a diferença, né? Às vezes a gente vai ter momentos ruins, mas a nossa felicidade ela tem que ser constante, porque nós entendemos o Deus que nós servimos, que Ele é capaz de fazer todas as coisas, que Ele é capaz de nos suster, né? Independente das circunstâncias que estão nos cercando. Não deixe as circunstâncias, né, as coisas à sua volta, ser o parâmetro para a sua felicidade. Coloque a sua felicidade no Senhor. E independente se você vai ter as coisas ou não, você vai ser uma pessoa feliz. Certo? E aqui eu coloquei os hobbies, né? Ou então a gente pode pegar aqui de uma forma mais ampla o entretenimento de uma forma geral, né? Eu posso até dizer que é um dos males desse século, o entretenimento de forma exagerada, né? A internet ela veio, né? E hoje a gente já está vendo até a internet das coisas, equipamentos que antigamente não tinham internet e agora tem, as coisas estão ficando cada vez mais conectadas. Isso traz diversas vantagens e diversos benefícios para a nossa vida, né? Hoje você está assistindo da sua casa essa pregação devido à internet, então percebam que é uma ferramenta excelente, né? Esses dias eu estava pensando, qual foi a última vez que eu fui ao banco pagar uma conta? E eu não lembro, eu tentei recordar e não consegui lembrar, porque hoje a gente consegue fazer tudo pelo nosso celular, de uma forma prática e rápida, né? A gente não precisa sair de casa às vezes para pagar um boleto, né? A gente consegue manusear nosso dinheiro, nosso pagamento, tudo através de movimentos pelo celular. Olha que facilidade, hoje em dia a gente às vezes pode pedir comida, pode fazer compra de mercado, pode comprar eletrodomésticos pela internet, nós podemos evangelizar pela internet. Às vezes você está ouvindo essa pregação aqui, você vai tocar no seu coração e lembrar de uma pessoa e você vai passar o link e essa pessoa pode ouvir, ser tocada e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Perceba que a internet ela é uma ferramenta extremamente importante. Só que ela também trouxe um momento na sociedade em que nós estamos 100% do tempo online. Isso é fato. A maioria das pessoas hoje elas estão conectadas a todo o momento e com isso ela tem acesso ao entretenimento, às coisas que elas gostam, os hobbies delas, elas têm acesso a todo momento e isso cria uma expectativa de a todo momento nós sermos saciados por algo interessante, né? Nós nos entediamos muito rápido, né? Não é como antigamente que a gente às vezes sentava
eu sou um pouco mais velho, né? Eu sou da época que não tinha internet, de você sentar na calçada e só ficar conversando, sem ter muito assunto, às vezes, como a gente falava assim, perdendo tempo, né? Ou jogando papo fora. E hoje em dia não tem isso. Todo tempo ele é ocupado por algum entretenimento, né? Se você está entediado, você vai pegar o seu celular e ali você vai ter acesso a filmes, a séries, a música, né? E você vai ter acesso a conteúdos de diversas categorias. Se você gosta de esporte, você vai conseguir ver notícias sobre esportes a todo momento. Se você gosta do mundo do cinema, você vai ler notícias a todo momento e você consegue ficar conectado a todas essas informações de forma 100%, né? Às vezes a gente até sente uma falta quando a gente esquece o celular, né? Ou então quando acaba a bateria. Um exemplo, na escola, né? Como eu disse, eu sou professor. O celular ele é até permitido mais para determinadas atividades, para as outras não. Um exemplo, na hora da prova, você não pode usar o celular. E é tão comum para eles fazer pesquisas no celular que às vezes eles estão fazendo a prova e do nada eu olho lá e está ele lá pesquisando e falo, não pode não, guarda isso aí. E é um problema hoje em dia, a maioria dos alunos na hora de prova é o celular. Eu tenho que estar todo momento vigiando, porque sempre tem um ou outro que está lá acessando a internet para pegar as informações, né? Porque hoje você tem as informações a todo momento ali na internet. E isso cria uma necessidade, né? E a gente está todo momento querendo preencher os nossos tempos, os nossos momentos, vamos dizer assim, vagos, com esse entretenimento. E isso às vezes rouba o tempo que nós deveríamos dar a Jesus, a palavra dele, a buscar ter comunhão com ele, ter relacionamento com o Pai, né? Quanto tempo você passa no celular? Quanto tempo você passa nas suas redes sociais diariamente? E quanto tempo você gasta fazendo o seu devocional? Pare e pensa de uma forma honesta. Provavelmente a resposta é que você passa mais tempo nas suas redes sociais, nos seus canais de streams, no YouTube, do que no momento de devocional, né? O celular ele está tão intrincado na nossa vida, né? Porque ele também assumiu diversas funções dentro desse mundo moderno, e um deles é o despertador. Hoje em dia ninguém tem mais despertador, né? Usa o celular. E o celular já fica do lado da cama. E assim como uma experiência própria, eu gosto de fazer o meu devocional na parte da manhã, até porque eu trabalho nas escolas de tarde e de noite, então eu geralmente acordo, preparo um café e vou fazer o meu devocional. E às vezes eu acordo e a primeira coisa que eu faço, pegar o celular para ver a hora, e aí tem aquelas notificações ali embaixo, aí você clica para ver uma notificação, daqui a pouco você está vendo outra, porque o sistema, né, o algoritmo, ele é feito para isso, para te entreter, para fazer com que você passe o maior tempo possível assistindo ali, para poder ele vender as propagandas. Então aí às vezes, quando eu vou ver, eu já perdi um tempo da minha manhã mexendo no celular, e não cheguei ao meu objetivo, às vezes, que era sentar, ler uma passagem bíblica, orar, falar um pouco com o Senhor, né? E isso às vezes acontece, não vou negar que não aconteça, já aconteceu algumas vezes, e às vezes eu procuro não mexer no meu celular quando eu acordo, né? A tentação é grande, porque ele fica ali do lado, sendo carregado, mas às vezes eu acordo, não olho para ele, vou ao banheiro, faço meu café, deixo ele no silencioso até eu terminar meu devocional, porque eu sei que se eu tirar ele do silencioso, vai vir uma notificação, ele vai fazer um barulhinho, vai tirar minha atenção. E isso tem acontecido de uma forma geral na nossa vida, né? Essa ferramenta ela é extremamente útil e necessária nos dias de hoje, mas ela rouba a nossa atenção de uma forma exagerada. E a gente tem que saber dosar isso.
A gente tem que entender que a prioridade é o Senhor. A gente tem que entender que isso aqui a gente vai usar no nosso tempo livre. E a gente tem que entender que o momento que a gente passa com o Senhor não é o tempo livre. Você não vai dar o seu tempo livre. Eu tenho esse tempo livre aqui, eu vou fazer o devocional. Não, esse tempo ele tem que ser um tempo prioritário. Não, esse tempo aqui é o meu tempo com Deus. Eu vou priorizar Ele. E quando eu terminar isso, eu vou acessar o meu computador, eu vou acessar meu celular, eu vou ver minha rede social. Não deixe que essas coisas roubem o seu tempo com o Pai. Nós precisamos ter experiências com Ele. Nós precisamos ler a palavra dEle, entender aquilo que Ele ensinou, que Ele revelou através da sua palavra, porque o mundo está cada vez mais, vamos dizer, confrontante, né? Não sei se nem essa palavra é mais correta, mas ele está cada vez mais combatente às igrejas. E se você não tem um conhecimento da palavra, como é que você vai chegar e defender a sua fé? Como é que você vai dizer que eu creio, que você crê no Senhor, e explicar às vezes para uma pessoa que vai te colocar contra a parede se você não tem embasamento bíblico? Como é que você vai entender aquilo que o Pai tem para você se você não tem intimidade com Ele, se você não conversa com Ele diariamente? Você vai fazer o que está no seu coração. É isso que eu falo quando eu falei lá no começo. Pessoas que estão às vezes trabalhando na igreja estão fazendo a vontade que está no seu coração e não a vontade do Pai para elas. Por quê? Porque não tem tido tempo de conversa, de relacionamento com o Pai. Isso é extremamente importante. É isso que vai fazer com que a gente cada vez mais tenha o desejo e a vontade de ser um discípulo, de ser um entendedor da palavra dele, de fazer a vontade dele acima da nossa. Mas se a gente não ter esse tempo de qualidade com ele, né? Tem as formas de expressão do amor, né? E uma delas é tempo de qualidade. Nós temos que ter essa expressão de amor. Você ter tempo de qualidade com o Pai é uma expressão de amor para com Ele. Você tem que demonstrar o seu amor para Ele, devotando pelo menos um pouco do seu tempo diariamente a estar com Ele, a falar com Ele numa oração, a poder aprender um pouco mais sobre a palavra dele. Então, esse entretenimento que a gente tem a todo momento devido à internet, ele é interessante, mas não deixe ele roubar esse tempo de qualidade com o Pai. É extremamente importante. É Ele que vai nos fortalecer para que diariamente a gente não caia nas tentações, porque as tentações elas virão diariamente e muitas das vezes vai vir aqui, no seu celular, na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. E se você não tem esse tempo de qualidade antes, diário, você vai acabar caindo. Porque é fato, se você está alimentando mais o seu homem carnal, você não vai estar preparado para a luta, para o combate contra o mal, contra as pedras de tropeços que vão ser colocadas na sua frente. Certo? E aqui vamos para o próximo, né, que eu coloquei aqui, o eu, né, o ego. Hoje em dia existem igrejas que estão pregando e colocando o eu, o ego, como centro da igreja, como se fosse a parte principal, né? Tudo gira em torno do eu, tudo gira em torno do que eu quero, do que eu penso, do que é importante para mim. E não foi para isso que nós fomos chamados, irmãos. Nós fomos chamados para fazer a vontade dele, para botar Jesus no centro. Jesus ele tem que estar ali no centro e nós estamos orbitando em volta dele, fazendo a vontade dele, aquilo que ele quer, aquilo que ele planejou, aquilo que ele tem para a igreja, não aquilo que nós queremos, ou aquilo que nós pensamos, ou aquilo que nós achamos que deva ser.
certo? Esse vento de doutrina, né, que coloca o homem no centro da vontade do Pai, ele é perverso, porque ele pega e ele tem uma falsa mensagem ali, uma meia-verdade, que leva muita gente para esse caminho desse evangelho da autoajuda, né? Que você entra na igreja porque você quer melhorar de vida, que você quer galgar coisas melhores, e você usa o evangelho de escada para chegar a objetivos, né? Há um tempo atrás, não vou aqui mencionar nome de igreja nenhuma, mas tinha uma propaganda na televisão, todos devem conhecer, e que aparecia um homem que ele era mendigo, e ali ele entrou para a determinada igreja, e ali ele cresceu e tal, e se tornou um empresário. Amém! Deus fez uma obra na vida dele. Mas ali, aquela propaganda ali, ela estava vendendo, né? Ela estava passando uma mensagem de o quê? Que se você buscar a Deus, você vai ser um vencedor, você vai conseguir as coisas desse mundo aqui, você vai conseguir alcançar aquilo que você mais almeja no seu coração, basta você crer, basta você seguir a palavra, ser uma pessoa correta, de acordo com a vontade, de acordo com o que está ali sendo pregado. E não é isso, né? Existe ali uma verdade, uma meia-verdade nessas pregações, textos bíblicos que eles estão lá na Bíblia, eles foram revelados, mas que eles são usados às vezes fora do contexto para levar a gente a entender que a gente vai ter tudo que a gente tem, que a gente quer, né? Que ser uma pessoa próspera, ser uma pessoa bem-sucedida, é ser o exemplo de uma pessoa abençoada, uma pessoa cheia da presença do Senhor. Mas não é isso. Se a gente pegar aqui o exemplo dos 12, aqui, como eu falei ali no começo, quando eu peguei aqueles textos ali em Mateus, a gente viu que os 12 foram chamados. As bênçãos ali não eram para eles, não. Nenhum deles ali, eles até usufruíram de uma forma ou de outra, comeram do pão, beberam do vinho que foi transformado, comeu do peixe, ele viu as maravilhas, mas ali eles foram chamados para replicar aquilo que Jesus estava fazendo. Eles foram chamados não para receber as bênçãos, eles foram chamados para ser instrumentos na mão do Pai para atingir as pessoas que estavam precisando. Percebam, né? Eles foram chamados para servir, não para ser servido. Essa é a diferença. Esse evangelho de hoje em dia que está pregando que nós venha para ser servido, fuja dele. Entenda que o seu chamado é para servir e não para ser servido. As coisas virão, mas a prioridade é você servir ao Pai, é fazer a vontade dele, colocar ele no centro de todas as coisas e não se colocar no centro das coisas, porque aí você está tirando o foco do verdadeiro evangelho. E por último, né, aqui já um ponto também bem controverso, não devemos colocar a igreja, e aqui entenda a igreja como uma instituição terrena, não como a noiva de Cristo, mas a instituição, e aqui a gente tem a CIB e outras, né, diversas, colocar essa estrutura que a gente monta aqui na terra acima, às vezes, da vontade do Pai. Acontece? Acontece. Nós temos exemplos bíblicos que a gente pode falar. Os fariseus, eles tinham uma religiosidade cega que eles estavam tão presos àqueles dogmas, àquelas tradições, que eles ficaram cegos para ver o Messias que estava na frente deles. Ali, eles pregavam a vinda de um Messias, e quando o Messias veio, eles não foram capazes de vê-los, porque eles estavam muito engessados na religião, na tradição judaica daquela época.
e eles não conseguiram entender a vinda do Pai. Outro exemplo, a vida de Paulo. Paulo, ele era temente ao Senhor, ele era um estudioso, estudou com os melhores professores da época, religião, ele tinha um entendimento e ele tinha no coração dele um anseio de fazer a obra a ponto de ele sair matando os cristãos, porque no entendimento dele aquilo ali era o correto a ser feito, porque ele entendia que aqueles cristãos ali estavam fora do propósito do que Deus tinha, até o ponto de Jesus ter que vir, né, e mostrar a ele que ele estava seguindo o caminho errado. O coração dele tinha o desejo correto, mas estava direcionado de uma forma errada. Às vezes nós queremos tanto e às vezes ficamos cegos a ponto de abraçar tanto a religiosidade e desviar o foco do que é o principal, que é Jesus. E às vezes a gente fica preso a esses dogmas, a essas tradições, e deixamos de ver um agir de Deus em determinados momentos, porque nós estamos presos a esse tradicionalismo. Então temos que ter cuidado com isso. Não é que a gente não tenha que ter a tradição, que a gente respeitar e buscar entender e absorver ela é importante para a história, né? A história é extremamente importante, a gente estudar a história, a gente receber esse ensinamento que vem de gerações em geração, esse histórico de vida de pessoas que estão nesse mundo há mais tempo que nós, né? E aqui eu creio que muitos dos que estão assistindo nesse momento são jovens, né? Esse culto ele tem essa pegada de um público mais jovem, e às vezes o jovem, né? Ele tem o ímpeto, né, de inovar, de fazer algo novo, de fazer algo que queima no coração dele, de fazer algo, e às vezes a gente fica nesse conflito entre o novo e a tradição. E a gente tem que ter esse entendimento, né? A gente tem que respeitar, a gente tem que acolher a tradição, mas ela não pode ser, vamos dizer, algo que vai impedir o crescimento da obra, da vontade que o Pai tem para um determinado local, certo? Então, com isso a gente fecha esse primeiro ponto aqui, né? Que é uma característica. Tudo isso aqui coloque o Pai, coloque Jesus na frente de todas essas coisas. Nosso amor tem que estar acima de todas essas coisas. E aí sim a gente vai ser um discípulo. Uma segunda característica que o discípulo tem é a obediência à palavra de Deus. E aqui eu peguei um texto em João 8, versículo 31. E o texto diz: Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permanecestes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Percebam, quem aqui a gente fazendo o caminho inverso, né, no texto. Quem é os discípulos de Jesus? Aqueles que permaneceram verdadeiramente, importante a gente entender isso aqui, verdadeiramente na palavra dele. Ou seja, o verdadeiro discípulo, ele ama ao Pai e ele faz a vontade dele. Ele obedece o que está na palavra dele. Nós temos que entender que a Bíblia é a palavra de Deus, é a vontade revelada do Pai para nós. A Bíblia ela é completa, ela é inerrante, ela é atemporal. Não tem como você dizer, ela não precisa ser atualizada. Não, a Bíblia ela é atemporal. Ela serve hoje, vai servir amanhã, serviu no passado, ela vai servir sempre, porque ela é a vontade revelada do Pai para nós. E nós não podemos escolher aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer seguir. Nós temos que seguir fielmente, aqui de Gênesis a Apocalipse. Alguns momentos a gente vai ler e isso vai bater de frente com coisas que a gente aprendeu, que a gente acredita, e aí vem
a questão ali é a parte importante, né? Vamos dizer aqui. Você vai ler, você às vezes vai falar assim, mas Senhor, eu não entendi. Ou então assim, a minha concepção do que eu aprendi no mundo ou na minha família não é assim. Mas aí a gente tem que entender, se você realmente ama Jesus, você entende que a Bíblia é a vontade dele, é a vontade revelada do Pai para nós, você vai entender que essa é a melhor coisa que você pode fazer. E às vezes você tem que abrir mão dos conceitos que nós fomos moldados durante muito tempo, né? Às vezes a pessoa passou uma vida inteira no mundo e quando ela volta, quando ela vem para Jesus, ela vai vir cheia de conceitos, de ideias, de como que as coisas são e como elas devem ser feitas. Só que o que é ensinado aqui, muitas das vezes, ele vai confrontar do que é ensinado nesse mundo. E aí é um problema grave, porque você tem que ficar ali entre mas aí eu vou fazer conforme o que está na Bíblia e eu vou ir contra os meus familiares, ou eu vou ser julgado no meu trabalho ou aonde eu estudo. Sim, o mundo ele pensa diferente do reino. A pessoa que vive no reino, ela vai viver à margem da sociedade. Você vai ser um marginal. Marginal é quem está à margem, né? O marginal, que a gente usa aqui o termo para pessoas que estão cometendo um crime, é porque eles estão à margem da lei. Ou seja, nós temos aqui um parâmetro que a lei, ele está fora da lei, ele está seguindo a margem, ele é um marginal, ele é um pária da sociedade, ele é alguém que não é bem visto na sociedade. E a gente que quer ser inserido no reino, que é um plano diferente, é uma conduta moral diferente do que a gente vive nesse mundo, você tem que entender que muitas das vezes você vai bater de frente com coisas que são diferentes do que você aprendeu na Bíblia. E é aí que vem a questão e que vem o último tópico aqui que eu vou falar. Amar como ele amou, né? Nós temos que amar as pessoas e ter entendimentos que elas são diferentes da gente, mas nós temos que manter firmes, né, a nossa convicção de que a vontade do Pai é a melhor coisa. Aquilo que foi revelado através da sua palavra é o correto a se seguir. E aceitar que isso vai nos separar desse mundo, vai fazer com que em alguns momentos nós não sejamos bem aceitos em determinados lugares. Mas é um preço a se pagar. Nós não conseguimos agradar ao mundo e agradar a Jesus ao mesmo tempo. Não dá para você agradar a dois senhores. Ou você, ou o mundo, o sistema mundano é o seu senhor, ou Jesus é. Se você tentar agradar os dois, sabe o que vai acontecer? Você não vai agradar nenhum dos dois e você vai ser uma pessoa triste, uma pessoa que não vai conseguir atingir nenhum objetivo. Por quê? Porque você vai ficar no meio do muro, você não vai agradar a Jesus com isso, porque você não está sendo fiel à palavra dele na sua totalidade, e ele quer que você verdadeiramente viva a vontade dele, e você não vai estar fazendo isso. Então você vai estar no meio do caminho ali, do processo salvítico, né? Você creu, você se arrependeu ali mais ou menos, mas você escolhe ali aquilo que você segue, aquilo que você não segue. Ou seja, você não virou um discípulo, você está no meio do processo. E isso é perigoso, você viver a vida toda no meio desse processo. Nós temos que evoluir, nós temos que crescer, a gente tem que estar a todo momento galgando melhorias, né? Vamos dizer assim, promoções no reino do Pai. Nós temos que entender que o nosso objetivo na igreja é sermos igual a Cristo. Então, se você parou,
no tempo vão dizer assim, não, para mim já cheguei aonde eu queria. Então, isso significa o quê? Que você já é igual a Cristo, você já está pronto para subir, só está aguardando a sua chamada. Então, se não, então é um processo que ele é contínuo por toda a nossa vida. A gente vai galgando crescimento espiritual e para se tornar cada vez um discípulo melhor. Se você ficar escolhendo, você não vai conseguir progredir nesse processo e também você não vai agradar o mundo, porque você não vai usufruir dos prazeres que o mundo pode te oferecer, porque no mundo também tem os seus prazeres. Não é algo que vai te salvar ou que vai te levar a um bom caminho, mas que vai te trazer um prazer momentâneo nesse momento aqui que você está na Terra. Você pode escolher. Então você fica ali no meio termo. Você nem está com o pé totalmente no mundo e também não está com o pé na igreja. Ou seja, você não usufrui na sua totalidade nem de uma coisa nem de outra. Percebam o quão ruim é isso, você ficar nesse meio termo. Então, se você realmente entendeu que Jesus é o caminho, priorize a vontade do Pai na sua vida. Entenda que você não vai conseguir agradar todo mundo. Você vai ter momentos em que você vai ser confrontado e você fale aquilo que está na palavra, independente se vai agradar ou não. Nós temos que ter o amor no coração, né? Como eu disse aqui, que é o terceiro ponto que a gente já vai falar com mais detalhes. Amar como ele amou. Nós temos que amar o nosso próximo, e nosso próximo é todos, não é só aqueles que estão já no nosso grupinho, que estão dentro da nossa igreja ou que estão salvos junto com a gente, mas amar a todos, até aqueles que vai chegar e vai te confrontar. Nós temos que amá-lo, mas nós não podemos negar falar a verdade. Falar a verdade de uma forma educada e de uma forma amorosa é um ato de amor também. Você negar a ele uma verdade bíblica é você não amá-lo ele o suficiente a ponto de você mostrar para ele a verdade da mesma forma que você tem. Você tem a verdade, mas você não compartilha essa verdade. Então, você, na verdade, né, falei tantas verdades agora, a palavra verdade, né? Mas o fato é que se você não se importa com aquela pessoa, você não vai falar a verdade para ela, você não vai falar do amor de Cristo para ela, não vai falar do que está aqui. Então, quando a gente fala, quando a gente prega, quando a gente deixa explícito a nossa opinião ou nossa conduta moral baseada na palavra do Senhor, nós estamos tendo um ato de amor com essas pessoas. E quando nós estamos vivendo, né, o que a gente está pregando, o que a gente está falando, você está mostrando um ato de amor maior ainda, porque você está sendo um exemplo aqui nessa terra do que deve ser feito, né? Porque às vezes a gente fala, mas a gente não pratica. E aí é um problema, porque aí você os nossos atos, eles são às vezes mais impactantes do que nossas palavras, né? E aqui eu entro, né, como eu já dei o spoiler do que é o último ponto, né? Como eu falei, amar a Deus acima de todas as coisas, obedecer à vontade dele, né? E aqui eu coloquei bem forte a palavra revelada dele na Bíblia. E por último, amar como ele amou, né? Nós temos que queimar no nosso coração o amor ao próximo, né? E aqui, essa parte aqui, ela é muito controversa, porque às vezes a gente fica numa visão muito superficial do que é amar o próximo. Tipo, eu não tenho nenhum inimigo, eu não tô chateado com ninguém, eu amo o meu próximo. Isso faz parte, mas amar o próximo, ele requer um nível, existe, né, uma camada mais profunda aí que a gente pode amar, né? Porque a gente busca o amor de Deus a todo momento, a gente está buscando, recebendo, né, essa graça imerecida, esse favor imerecido, esse perdão imerecido. E o que a gente tem feito com o que a gente tem recebido do Pai?
você tem guardado para você, você tem enterrado, igual na parábola dos talentos, né? Onde aquele que recebeu um talento, ele ficou com tanto medo de perder, ele ficou com tanta preocupação em reter aquilo, que ele enterrou, escondeu, e aquilo ali se esvaiu da mão dele. O patrão dele veio e tomou e deu para o outro que usou, que botou esses talentos para rodar e para render e para atingir outras pessoas, né? Então perceba, a gente busca, né? Quando a gente aceita o Senhor, a gente se torna um discípulo dele, a gente vai receber do amor dele, a gente vai transbordar do amor do Pai na nossa vida, da sua graça através de nós. E o que você está fazendo com isso que você está recebendo? Você está retendo ou você está distribuindo? Pense bem. Aqui eu coloquei alguns pontos. Temos sido egoístas buscando relacionamento com o Pai e não replicando esse sentimento com o próximo? Recebemos a salvação do Pai e isso nos enche de alegria, mas temos dividido essa alegria com as pessoas ao ponto delas quererem buscar essa mesma alegria, de quererem buscar a salvação. Nós temos sido um exemplo para as pessoas à nossa volta e elas verem, nossa, eu quero isso para a minha vida. O Pai tem sido generoso, dando muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas nós temos sido generosos com o nosso próximo na mesma proporção? Nós somos perdoados pelo Senhor, mesmo sendo indignos e não merecedores. Entenda, a gente não merecia, mas o Pai nos perdoou. E nós temos perdoado as pessoas que têm feito algo contra nós, que mesmo ela não merecendo, a gente tem perdoado, ou a gente tem guardado o rancor e colocado o nosso ego na frente, falando, não, mas eu estou certo, essa pessoa, ela que está errada, ela que tem que me pedir perdão. Pense bem, o que você tem feito com o que você tem recebido do Pai? Eu acredito que todos que estão aqui nesse momento já tiveram momentos que sentiram o amor do Pai. E você passou isso para alguém? Você demonstrou o seu amor, ou esse amor que você tem recebido para alguém? Você foi generoso com alguém da mesma forma que o Pai foi generoso com você? Você abriu o seu coração e liberou o perdão no mesmo nível que Deus tem liberado perdão na sua vida? Pense bem nesses pontos. Temos que amar o nosso próximo, ter empatia com os que estão à nossa volta e dividir aquilo que nós temos recebido do Pai, né? Quando você ama, você vai liberar essas bênçãos. Você não vai reter para você. Distribua, porque quando nós retemos aquilo que o Senhor nos dá, Ele não vai te dar mais. Porque se Ele liberou aquele amor, aquela bênção e você reteve, Ele não vai te dar mais, assim como na parábola dos talentos. Mas se você recebe e se você é um multiplicador, você é um discípulo dele, que você vai multiplicar e vai atingir e vai ser um instrumento que vai replicar esse sentimento, isso que você tem recebido do Pai, você vai levar as pessoas para a sua volta, Ele vai liberar mais sobre você. Se você quer o amor do Pai, libera o amor para o seu próximo. Se você quer mais bênçãos materiais, seja generoso com o seu próximo. Quanto mais a gente distribuir, mais a gente vai receber dele. Esse é o caminho, é o fluxo. E para finalizar aqui, vamos só recapitular, né? O que a gente falou aqui. Então, o discípulo de Jesus é aquele que creu nele, se arrependeu dos seus maus caminhos e passou a segui-lo, ou seja, passou a fazer a vontade dele. E quando a gente tem esse entendimento e a gente passa a ser um discípulo dele, a gente vai ter 3 características importantes na nossa vida, que é amá-lo,
acima de todas as coisas, fazer a vontade dele acima da nossa e amar as pessoas à nossa volta assim como ele nos ama. Entenda, então o discípulo ele tem que ter isso na vida. Ele tem que refletir isso na vida dele. Senão, se a gente não tem isso na nossa vida de forma clara, você não consegue ver que isso não está acontecendo na sua vida, algum desses pontos aqui que eu falei tocou no seu coração, perceba que você precisa ajustar. Você precisa estar mais focado na vontade do Pai. Eu quero agora orar com você. Vamos pedir ao Pai que Ele nos capacite, nos oriente a fazer isso, porque sejamos discípulos verdadeiros que fazem a vontade do Pai e que essas 3 características elas sejam marcantes na nossa vida a ponto que as pessoas possam ver isso nos nossos atos, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, meu Pai, obrigado por esse momento da Tua Palavra, Senhor, em que o Senhor, através desse momento, Senhor, veio falar aos nossos corações, veio mostrar, Senhor, através, Senhor, desses textos bíblicos que nós lemos aqui, o que é ser um verdadeiro discípulo, o que é fazer a vontade do Pai. Ah, Senhor, que nos nossos corações venham esse desejo venha queimar cada vez mais e que essas características de um verdadeiro discípulo venham se exacerbar no nosso coração, que venhamos colocar o Senhor na frente de todas essas outras coisas desse mundo, Pai, que elas não possam ser pedras de tropeço, Senhor, que o Senhor possa nos mostrar o verdadeiro caminho, que possamos usufruir dessas coisas, mas que elas não venham tomar o seu lugar de direito na nossa vida, que a Tua Palavra venha a ser guardada no nosso coração, Pai. Nos dê o entendimento que devemos buscar o entendimento na Tua Palavra, Senhor, que nós temos que estudar a Sua Palavra, porque só assim não vamos cair na tentação, Senhor. Vamos conseguir entender quando ventos de doutrina vierem, Senhor, e tentar nos desviar do Teu caminho, Senhor. Porque, Senhor, nós vamos conhecer a Tua Palavra e ela nos libertará, porque ela é a verdade revelada para nós. Senhor, que o nosso coração queime por liberar o perdão, o amor, a vontade do Pai que veio através da nossa busca, que a gente possa distribuir, Pai. Que nós sejamos generosos com o nosso próximo, que nós venhamos a amá-los assim como o Senhor nos ama e que o Senhor nos abençoa e que o Senhor nos perdoa, Pai. Que nós venhamos ter empatia e compaixão para o nosso próximo, entender que muitos à nossa volta, Senhor, ainda não têm a Ti, Senhor, e precisam de uma palavra. Que a gente possa ser um instrumento nas Suas mãos, para que mais vidas possam usufruir, possam sentir esse amor que a gente tem sentido nesse momento, que no nosso coração tenha o desejo de ganhar almas para Ti, que no nosso coração tenha o desejo de que mais pessoas possíveis possam sentir o Teu amor através da nossa vida, Senhor. Que possamos ser instrumentos nas Suas mãos, Senhor. Usa-nos, Senhor, verdadeiramente como os discípulos que somos, que o Senhor possa nos usar, Senhor, para que a Sua Palavra e para que a Sua obra seja feita aqui nessa terra e que possamos ser multiplicadores desse ensinamento e que cada vez mais novos discípulos sejam acrescentados. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fique na paz. Glória a Deus!
Queria lembrar você o seguinte, nós já estamos acabando o nosso culto na sexta, mas amanhã tem Connect. E uma coisa bem importante, o nosso Connect não vai começar às 8 horas. A gente divulgou que ia começar às 8 horas, mas a gente mudou e vai começar às 7 horas da noite. Por quê? Porque nós vamos fazer um tempo aqui juntos de adoração, de ensino, e nós vamos ter um pós-culto, isso mesmo. A gente vai estar junto no tempo de comunhão, tem aqui algo preparado para a gente poder comer, estar junto. Então a gente vai começar mais cedo para terminar mais cedo, para ter mais tempo no pós-culto. Então venha com muita expectativa, venha feliz, venha coração aberto, traga um amigo se você tiver, vai ser muito importante. Você, pai de jovem, pai de adolescente, essa é a hora de você trazer seu filho, apoiar seu filho para estar com a gente aqui adorando o nome do Senhor. Segundo aviso que eu queria dar, domingo às 9 horas da manhã tem a nossa classe de EBD de jovens e adolescentes. É uma classe única, então você vem para cá e você pode estar com a gente aqui estudando as escrituras. Essa classe também a gente faz ela ao vivo, né? Na verdade, uma live. A gente faz uma transmissão ao vivo. Me fugiu a palavra. Uma transmissão ao vivo dessa classe. Então, se você está impossibilitado de estar aqui às 9 horas da manhã, você pode conectar aqui no canal da igreja. Se você ainda não ativou as notificações, essa é a hora de ativar as notificações, porque quando a gente entrar ao vivo 9 horas, vai aparecer para você e você pode estudar as escrituras com a gente. Beleza? Lembrando também que a classe às 5 horas da tarde, que é a classe dos adolescentes, e também tem a classe dos juniores, continua a todo vapor. Essa é a nossa classe principal de adolescentes e principal de juniores às 5 horas da tarde. Então, se você quiser escolher, ou puder escolher, ou tiver de escolher, se vem de manhã ou se vem de tarde, se você é adolescente ou junior, a gente está querendo encorajar você a vir à tarde, se você pode vir à tarde. Por quê? Porque vai ter mais gente da sua idade. A classe principal com Bruno e Gabi, ou Bruno e Lindiane, são às 5 horas da tarde. Você vai ficar, cara, assim, muito mais integrado e vai ser bem legal. Mas se você só pode vir pela manhã, venha de manhã. E se você é jovem, né, se você não é adolescente nem junior, o seu horário é 9 horas da manhã. Então bota o despertador para tocar aí, para estar com a gente aqui, toma um café bem reforçado e chega aqui às 9 horas da manhã para a gente estar junto na nossa EBD. E vamos orar para a gente poder encerrar esse culto. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por esse culto, nós te agradecemos, Pai, por esse encontro que tivemos com o Senhor. Muito obrigado por essa palavra que o Rafael trouxe para nós. Muito obrigado, Pai, por ter tocado no nosso coração. Nós oramos, Pai, para que o Senhor possa abençoar amanhã o Connect, abençoar a nossa classe de EBD no domingo de manhã, possamos ter um final de semana de encontro sobrenatural com a Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Vamos agradecer o nome do Senhor. Engrandecido seja o Senhor, CIB, a igreja que ama e abençoa. Fique na paz.